Estamos ao vivo nos estúdios da Sorte Podcast, no estúdio da Sorte Podcast Laranjeiras. Mais um episódio. Olha, curta, compartilha aí o nosso canal. E hoje nós teremos um bate-papo muito bacana com um grande expert. Já já vou apresentar ele para vocês. Mas antes, os nossos apoiadores, Drip Presentes, Cafeteria Dona Piedade. Nós temos a Bete Temperos, La Jaguar Motos e o Alec. E eu deixei por último o Baratão da Carne. Esse cartão daqui, ó, esse cartão é mágico, hein? É um cartão gigante, porque aqui dentro você pode ganhar carro, você pode ganhar moto e você pode ser sorteado todos os dias com prêmios em dinheiro, hein? Adquira seu cartão Baratão da Carne e você corre um sério risco de sair premiado de lá, além de ter, né, preços incríveis. Tudo bem por aí? Alec, tudo bem, meu amigo? Ótimo. Vamos lá? Senhoras e senhores, ele é jovem pra caramba. A formação do cara são várias formações, né? Ele é engenheiro da computação, já tem aí um histórico muito grande com tecnologia. E hoje ele vai falar dela. Tá todo mundo falando dela. Dela quem? A IA, a inteligência artificial. Alex, senhoras e senhores, me ajude a receber Paulo Ramos! Uhul! Tudo bem, Paulo? Marcos? Beleza, cara. Prazer enorme estar aqui, trocando essa ideia. E assim, cara, vamos lá, né? Vamos trocar essa ideia, vamos falar de IA um pouquinho, falar um pouquinho sobre a vida e... Vamos desenrolar. Vai dar. Vamos lá. Então pronto. Paulo, fala um pouco desse garoto, jovem pra caramba, Paulo Ramos, conhece o Brasil, uma boa parte do Brasil e outras cidades fora do Brasil. Como começou essa história aí do Paulo, né? Do Paulo Ramos. Eu brinco que começou com meu pai e com a minha mãe, né? Começou por aí. Não, mas falando sério, cara, assim, foi muito legal, assim, a minha entrada no mundo da tecnologia, porque eu fui muito incentivado pelo meu pai. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, ele chegou com um computador em casa, com alguns livros, e falou assim, estuda esse trem aqui, que isso aqui vai ser o futuro. Né? Então, tive um incentivo muito grande. E meu pai trabalhava numa multinacional na época e ele levava o gerente de TI domingo sim, domingo não para almoçar lá em casa. E o cara dizia, pô, tô indo almoçar na casa lá do cara, muito bacana, o cara gosta muito de mim. Mas na verdade ele tinha segundas intenções, né? Que era fazer com que eu sentasse do lado do cara e pudesse aprender o máximo. Qual é a tua idade nessa época aí? Nessa época eu tinha 10 anos de idade. 10 anos. 10 anos. Então, com 11, 12 anos, né, com 12 anos mais ou menos, eu colocava anúncio no jornal, era o LX da época, né? Colocava anúncio do jornal e botava assim, conserta-se computador, porque eu já sabia montar computador, já entendia um pouco de placa, um pouquinho de hardware. Então, ele me levava nos fins de semana, a gente batia na casa dos clientes, pegava, consertava o computador e assim eu comecei a entrar no mundo da computação. E nessa idade eu já estava fazendo curso de inglês, já sabia um pouquinho de inglês. Com 10 anos? Com 12, já passou o tempo já. Já passou o tempo já aí. Aí com 12, 13 anos já sabia um pouquinho de inglês, então eu comecei a me aventurar no mundo da programação e comecei a aprender a desenvolver, né? Fazia umas páginas, fazia uns sites, aprendi a mexer com banco de dados. Aí eu criei lá um negocinho chamado Mural Manaus, que o objetivo era que as pessoas pudessem desabafar, falar sobre ideias legais, né? Só que tu sabe que o ser humano dá uso pro que quer para as coisas. E virou um dos canais de fofoca bem animados na cidade ali no 97, 98. Então fulano chegava lá e falava mal de alguém, depois falava bem de alguém, contava histórias assim, e ficou um negócio bem Era um animado. portal, tipo um portal assim. Hoje a gente poderia dizer que era uma thread, né? Era uma thread, sem toda a complexidade do Twitter, sem toda a complexidade do thread, mas era uma thread porque a gente iniciava um assunto lá e o pessoal começava a comentar em cima daquele assunto. E o ano era 1998. Um provedor na época, né, gostou da ideia e adquiriu a solução. Então foi a primeira vez assim que eu empreendi, né, uma startup sem saber que era uma startup. Fiz pela diversão, fiz pela brincadeira e o cara do provedor chegou lá no Mirk, onde eu era o operador do canal Manaus. Os mais antigos vão entender isso, os mais novos é como se fosse um bate-papo da época, né? Chegou, me acionou, falou, cara, quero comprar. Eu falo, tá, quanto é que você quer? Ele falou um valor, eu falei, gente, é dinheiro demais, dá pra comprar pizza, cachorro-quente, salada e um bocado de papagaio, tô dentro. Vendeu. Fecha, vendi. Muito legal. E aí ele tocou isso aí, ainda ficou um tempo, o pessoal fazendo fofoca, babadas e boatos da cidade no Mural Manaus. E depois veio o quê? Veio a faculdade?
Depois eu continuei aprendendo muito sobre segurança da informação. O meu sonho era ser hacker, né? Então, aprendi sobre rede, segurança da informação, questão de exploit. Eu comecei a trabalhar muito com Linux na época. Tive contato com Macintosh pela primeira vez também. Aí sim veio a faculdade. E a faculdade foi engraçado porque o sonho do meu pai era que eu fizesse da área da saúde, né? Que eu fizesse medicina ou odontologia. Minha mãe queria que eu fizesse direito, mas eu tinha certeza que eu queria fazer engenharia da computação. E assim, com aquele medo de não passar na engenharia da computação, que só tinha na UTAM, não era nem o EA, eu passei no vestibular da UTAM e fui para o EA, né? Porque teve a mudança naquela época. Lá na UEA, na UA, que agora é o FAM, eu fiz o vestibular para física, né? E foi engraçado que eu passei bem alto assim na qualificação geral. Aí tava assim, medicina, física, medicina, direito. O pessoal, quem é esse maluco de física aqui no meio? E meu pai ficou meio estressado comigo, que eu poderia ter passado para qualquer coisa no vestibular da UA. Fiz física. Na UTAM, UEA, fiz engenharia da computação, mas era exatamente isso que eu queria. Então eu tinha certeza do que eu queria desde cedo. Então eu fui muito consciente para a área. Então o sonho do teu pai era o sonho dele, não era o teu? O sonho do meu pai é que eu seja feliz, mas ele achava que eu ia ser feliz se eu fosse médico. Entendi. Então pronto. A gente vai fazer assim agora diferente. Continua a câmera aí no Alec. No Alec não, no Paolo, né? E a gente vai fazer, o Alec corre para lá que a gente vai fazer uma apresentação aqui também de um cara muito bom, né? Senhoras e senhores, ele é empreendedor, ele chegou nesse exato momento, tem várias empresas, né? E por isso que ele chegou nesse exato momento. Me ajude a receber Alec Paolo JB, seja bem-vindo, JB. Obrigado, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês. Tá? Eu estou passando por uma turbulência um pouco... Aprendizados. Aprendizados. Mas é aquilo que não te mata que deixa mais forte, né? Exatamente. É muito bom. Boa. Inclusive, na verdade, eu dormi. Pra vocês terem ideia, eu almocei e dormi de tão cansado que eu estava e acabei perdendo o horário. Eu acredito. De verdade. Mas assim, ó, esse é um papo assim que eu estava doido para chegar no dia de você. Eu queria assim entender, de verdade. A gente fala o tempo todo sobre inteligência artificial. Hoje em dia, você se ouve isso no TikTok, no Instagram, no Facebook. Em todo lugar. Em toda área você ouve isso. Mas eu queria perguntar assim, eu acredito que a galera que está lá também, que eu vou fazer essa pergunta, de onde surgiu isso, entendeu? Porque assim, todo mundo estuda para ter inteligência, certo? Você acabou de contar uma história aí da tua vida aí que você estudou. Perfeito. Né? Inclusive começou estudando muito cedo. Então, de onde surgiu essa ideia de inteligência artificial? Tá bom. Por que surgiu isso? Tá bom. As motivações são diversas, tá? E assim, tem várias fontes que vão dizer uma série de coisas, mas de uma forma bem didática, o ser humano está sempre querendo evoluir. E a gente sabe que o ser humano tem limite. Então, o ser humano está sempre buscando extrapolar o seu próprio limite. E no momento que você permite uma máquina fazer coisas mais rápidas, com mais intensidade, numa frequência maior, com maior repetitibilidade, né? Você está extrapolando os limites que o homem tem. Então, é isso que eu acho incrível na humanidade. A necessidade e o poder de extrapolar. E a inteligência artificial, desde sempre, ela vem pensando para a gente extrapolar, para que a gente, como ser humano, possa ser mais ágil, mais inteligente, automatizar mais as coisas, fazer mais as coisas com menos esforço. E desde que o homem é homem, desde que ele lascou a primeira pedra na idade da pedra lascada, esse é o objetivo, é criar ferramentas que nos tornem maiores. E é exatamente isso que a inteligência artificial vem preencher. É mais uma ferramenta para isso. Qual foi o ano que surgiu a primeira inteligência artificial, sabe me dizer? Cara, não sei te dizer qual foi o ano que surgiu a primeira inteligência artificial. Existe há mais de 10 anos? Há muito tempo. Nos anos 60 já tem estudos de inteligência, de aprendizado de máquina. Quem definiu que seria uma inteligência real ou não foi Alan Turing, lá no século XX, né? Então, assim, tem bastante tempo que isso vem engateando, né? Só que, como toda tecnologia, existe uma curva que por muito tempo a gente fica aqui embaixo e uma determinada hora a gente pega uma veia exponencial e nos últimos 10 anos essa veia exponencial começou a explodir. Então você vê o avanço que a IA tem para usuários leigos aqui na ponta, nos últimos 5 anos foi absurdo
Mas eu te digo que nos últimos 2 anos foi muito mais que nos últimos 5 anos. E os últimos 6 meses, as empresas têm entregue cada vez mais coisas que nos últimos 2 anos. Então, a IA por muito tempo foi assunto de nerd, por muito tempo foi assunto de pesquisadores, assunto de grandes centros científicos, né? E assim, já passou lá atrás por sistemas especialistas e agora com aprendizado de máquina, transformadores, redes neurais, a coisa é completamente diferente. A gente está num outro patamar, mas eu tenho certeza de uma coisa. Quando a gente olhar 10 anos para trás e olhar para hoje, a gente vai achar que a gente ainda estava bem no início. Porque esse negócio agora é que está começando e está pegando uma velocidade absurda. Absurda mesmo. Eu estava esses dias tomando um shake no espaço Vida Saudável. Aí tinha uma advogada lá e ela ainda está resistente um pouco, né? Relacionado a isso. Aí disse, olha, sabia que eu posso te ensinar em 5 minutos a usar a inteligência artificial? Ela ficou olhando para mim, em 5 minutos. Aí você tem aí no teu celular? Tenho ela. Pois é, em 5 minutos. É o tempo, a gente pode cronometrar. E se tu não souber ler nem escrever, se tu souber só falar, eu posso te ensinar a usar ela. Ela ficou me olhando, depois eu pensei, rapaz, eu acho que vou dar um treinamento. Ensine um advogado em 5 minutos a usar a inteligência artificial. Vai ganhar dinheiro, viu? E vou ganhar dinheiro, porque ainda tem muita gente resistente relacionada. E por que essa resistência, Paulo? É porque o ser humano ele é acostumado a refutar tudo aquilo que ele não conhece. Se eu te trago uma ideia que para mim é muito óbvia, incrível, maravilhosa, mas tu não conhece, teu primeiro ponto é calma. Resistir. Vou resistir. Aí depois tu vai caçoar dessa ideia. Depois tu vai criticar até o dia que tu vai simplesmente se aceitar como óbvio. Esse é o processo de inovação. Na verdade, isso surgiu então de uma necessidade, né? Tudo surge de uma necessidade. Uma O pessoal começou a pesquisar isso pensando como a gente pode extrapolar, como a gente pode ser mais inteligente, como a gente pode fazer mais produzir mais com menos esforço. Exatamente. Esse foguete da SpaceX que pousou agora na torre, tinha inteligência artificial nele? Sim, a SpaceX ela é toda baseada em AI, muita coisa. Tem controles manuais também. Quando eu falo manuais, algoritmos que são focados, especialistas naquilo. Então, se mudar um pouquinho de lugar, talvez não funcione. Mas tem muito processo de IA para descoberta de aprendizado, análise de dados, cruzamento de dados, para fazer com que as pessoas tenham inteligência o suficiente para construir as coisas que têm que ser construídas. Hoje em dia não tem nenhuma empresa grande que não utilize IA em algum nível. Não tem. Muito bom. JB, tu já usa a IA já? Eu uso, cara. Um pouquinho, né? Da forma como eu vou entendendo, né? Não tenho muita especialidade. Mas da forma como eu aprendi, eu uso para resolver problemas, para uma mensagem, para criar uma solução. Muito básico. Pô, legal. Mas isso é bacana, porque assim, o que pega, né? Quando a gente fala de IA, muita gente associa logo ao ChatGPT, né? E o ChatGPT ele é uma aplicação que usa IA por debaixo dos panos. Ele usa um LLM, né? Que é um modelo de Large Language Model, ou seja, modelos de larga linguagem. O que esse cara faz? Ele pega a linguagem natural, trabalha nos tokenzinhos lá e faz a mágica da IA, né, faz a inferência em cima disso e é um processo estatístico absurdo e te traz uma coisa como se ele fosse um ser pensante, mas no fundo é um processo estatístico. E o que é mais interessante disso é que assim, aplicações como o ChatGPT são incríveis porque elas estão dando finalidade para todo esse estudo de IA que vem sendo desenvolvido nessas décadas, né? Nesses anos todos. E quando uma tecnologia ela chega na ponta, no usuário final, e ela resolve um problema real, a gente está começando a chegar no primeiro nível de maturidade. Por quê? A gente está fazendo com que pessoas reais resolvam problemas reais através de algo que vem há décadas sendo pesquisado, evoluído, estudado Isso é muito faz bacana. sentido. A gente pede até dicas de fazer campanhas para a empresa, entendeu? E dá umas dicas muito dá umas dicas legais. E é impressionante que a versão paga te entrega muito mais do que a versão gratuita. Obviamente, a empresa precisa monetizar, então ela vai te fornecer gratuitamente um modelo básico, você paga, você fica impressionado. Mas tem uma coisa que a IA não tem, vai demorar para ter, se tiver, que eu te digo que são 3 coisas que tornam o ser humano único. A primeira é a criatividade,
A segunda é a capacidade de julgamento, né? E tomar decisões baseadas em julgamento. E a terceira é empatia. Então, essas A IA coisas, não tem. A IA não tem. Essas 3 coisas. Não tenho previsão que isso aconteça tão cedo, se acontecer, mas quando a gente junta o bom senso do ser humano com a capacidade de processamento da IA, grandes coisas podem acontecer. Olha só, Vanderlei. Muito bom. Então ela não tem tudo, né? Tem não. Não Ela tem tem- emoção, não tem sentimento. Né? Tem não, Paulo? Nem Tem emoção, não. nem sentimento? Eu Ela acho que já simula tem. tudo isso. Ela simula. Ela simula tudo isso. Tu fala um negócio, ela vai dizer, que legal. É uma Sim. simulação. É uma simulação. E esse desejo de se Mas eu tornar... converso com o site lá. Conversa? Conversa. Pessoas dá- inteligentes conversam entre si, né? Eu converso. Olha só. Eu faço perguntas como se eu estivesse conversando com uma pessoa. E ela me dá a resposta, assim, extraordinária. Não é verdade? Exatamente. E isso é um dos melhores usos que eu faço, né, para mim, pessoal, opinião, com o ChatGPT. Eu uso o ChatGPT como uma extensão do meu cérebro. Então, assim, eu começo a fazer brainstorm, a pegar ideias, a discutir conceitos, peço ponto de vista. Ela tem a opção de você treiná-la, né, para você usar, por exemplo, você pode pegar um livro específico, subir aquele livro ali para dentro do ChatGPT ou de outra IA qualquer, como o Cloud AI ou o próprio Gemini da Google, né? Aí você sobe lá o livro e você começa a conversar sobre aquele livro, debater com alguém que tivesse lido o livro e fosse especialista no livro. Então, Se estivesse fazendo um resumo para ti. não, mais do que um resumo, você pode criar ideias e aprofundar ideias. A gente usa muito para resumir, para escrever texto e para isso. Agora você pode usar para extrapolar. E quando é extrapolar, por exemplo, eu poderia conversar com Napoleão Hill sobre as leis do triunfo. Só que ele não está disponível, né? E eu ainda não tenho um contato com o povo lá de cima para falar com um caboclo desse. Então o que eu vou fazer? Eu pego algumas obras do Napoleão Hill, coloco no aplicativo e digo assim, especialista Napoleão Hill. Eu converso com o ChatGPT ou com a Cloud ou com o Gemini como se fosse o próprio Napoleão Hill falando comigo. Inclusive tem gente que fez IAs especializadas, como seria o pensamento do Einstein, como seria o pensamento do Napoleão Hill, e vende isso e a galera consome e é sensacional. Obviamente que eles estão longe de ser os caras lá do passado, mas você tem uma essência deles, pelo menos dentro daquilo que eles escreveram e deixaram de legado, para você poder aprender mais, entender mais, fazer brainstorm, extrapolar, né? É uma extensão do cérebro. Você vê o tamanho do conhecimento que está lá dentro, né? Ou Exatamente. seja, você consegue ter uma noção do que essas pessoas foram, só batendo papo com a inteligência artificial. Assim, para minha vida, cara, assim, meu objetivo de vida, né? Eu trabalho por uma única coisa, que é ganhar tempo, comprar tempo. Então, a inteligência artificial me permite isso, a parte de investimentos me permite isso, né? A parte de empreender na vida me permite isso, é comprar tempo. Acho que tempo é finito, então você precisa fazer com que o máximo do tempo que você tem seja seu. Né? Boa. E para isso você precisa fazer com que tudo aquilo tempo, né? que seja repetitivo, seja duro, você consiga ganhar esse tempo. Então eu uso muito IA para isso. Então eu lembro que quando eu comecei a utilizar algumas abordagens de IA para investimento, né, a minha análise de dados começou a ficar muito mais fácil, começou a ficar muito mais interessante. Então eu tornei o meu resultado mais interessante. Então, ano passado eu tive mais de 30% de rendimento na minha carteira de investimento pessoal e boa parte disso foi baseado nos processos de IA que eu trabalhei para fazer isso acontecer. Então, assim... E de contrapartida ainda ganhou tempo. De contrapartida ganha tempo, porque eu poderia passar horas estudando coisas que eu consigo resumir em minutos, né? no estalar dos dedos. Tá vendo? A gente ainda quer brigar contra isso. Né? E, assim, eu acho que a gente pode orientar esse podcast aqui para a gente falar muito da aplicação da IA para as pessoas, né? Em vez de entrar na academia, supercomputação, machine learning, sistemas supervisionais, isso a galera da academia, isso é o pessoal da universidade, eles entendem bem. A galera que está querendo usar IA, vamos falar de aplicação de IA na vida real, né? Sim, então, pronto. Por exemplo, eu pego dados lá do Bitcoin, eu pego dados lá da Magazine Luiza, né?
E aí eu transporto esses dados para dentro do GPT. Agora tem um carinha novo lá chamado GPT com Canvas. Então ele já gera a tabela para você, eu já começo a ver, eu peço para cruzar dados, ele faz análise de dados e obviamente que você tem que conhecer um pouquinho do assunto. Porque a gente tem que tomar cuidado que o GPT pode alucinar. O que é alucinar? Ele começa a inventar coisa. Sério? Porque é estatístico. Então se ele tem um outlier, um desvio padrão, ele sai da curva padrão, ele vai inventar coisa. Porque no final ele só vai juntando palavrinhas que façam sentido dentro de um processo estatístico. Caramba. Então ele vai te falar uma coisa que faz muito sentido, tu vai ler, tu vai acreditar, mas é fake news. Então pode acontecer dele alucinar e te entregar algumas mentiras. Então você precisa ter algum domínio do assunto para tomar decisões importantes na sua vida naquilo que você vai fazer com o GPT. Então, além do domínio, né, Paulo? Acredito que também tem que saber o que perguntar. Né? Porque uma coisa que eu aprendi, né, mexendo com a IA, é que as pessoas não sabem fazer a pergunta certa porque querem saber. Não é à toa que está criando uma nova ciência, né? Uma nova profissão, uma nova área de atuação, que é a engenharia de prompt, que são as pessoas que são especialistas em fazer as perguntas para as aplicações de LLM, para as aplicações de chat. Top, né? Então, você entra no canal do YouTube, você procura lá Master Prompt, Engenharia de Prompt, como fazer um bom prompt. Tem gente que tem cursos inteiros, tem gente que tem universidades agora querendo lançar cursos de engenharia de prompt, porque no final é exatamente o que o JB falou. Para eu conversar com alguém, eu tenho que saber interagir com ela, e a forma que ela te entende é através do prompt. Sim, top. Muito bom. Estamos ao vivo nos estúdios da SWOT Podcast com o Paulo Ramos, especialista em tecnologia e inovação, e o homem come IA com a farinha. E, Paulo, fala pra gente aí, você pode dar treinamentos para, digamos assim, desde empresários até dona de casa? Sim, e o mais legal é que a gente consegue adaptar a linguagem, né? Porque para cada público tem uma linguagem diferente. Essa didática ela é fundamental para que a pessoa possa entender o contexto. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um treinamento para pessoas que vão utilizar em casa a IA, a gente vai uma abordagem, por exemplo, como é que você integra isso com o sistema para, de repente, verificar se o portão está aberto, está fechado, para verificar se está tendo alguma movimentação estranha, coisa do tipo. Dá para fazer uns arranjos assim. Obviamente que ela vai ter que ter um apoio de algum técnico eletrônico, ou de fazer algumas instalações, mas dá para fazer, ou para como é que ela pode estudar, ou como ela pode pegar receitas, como ela pode inventar receitas, né? Como é que ela pode escrever uma música em casa. Então a IA pode permitir a pessoa brincar e se divertir e aprender bastante. De repente ela quer aprender um novo idioma, então ela pode usar a IA como uma professora de inglês, de alemão, de espanhol. Isso, né? Então assim, tem muitas possibilidades para que uma pessoa possa utilizar isso em casa, né? E obviamente que o empresário ele vai usar de um jeito diferente, porque ele vai trazer aquilo para gerar resultado, para fazer negócio. Então, primeiro ele tem que comprar a ideia, ele tem que entender a mentalidade, depois ele tem que pensar em quais processos que ele tem que faz sentido de IA, onde ele pode aumentar a automação, ele pode aumentar a precisão, pode aumentar a repetitibilidade, principalmente ajudar a área criativa, né, a fazer mais com menos recurso. Então, sim, dá para... A IA, ela hoje tem aplicação universal, a gente só precisa ter contexto e didática para cada público que vai ter acesso a ela. Muito legal. Bom. JB, pode fazer. Agora que a gente vai entrar na primeira pergunta do que foi selecionado. É a primeira pergunta, hein? É a primeira ainda. Legal. Então tem muito assunto para a gente conversar. Tem muito assunto. Eu estava vendo aqui que você é um estrategista na vida real, certo? Eu queria que você explicasse para a gente o que significa para você como a abordagem impacta na sua vida e dos seus clientes. Cara, estrategista da vida real. Essa é uma pergunta bem legal. Eu gosto desse termo porque você não consegue... Você até consegue fazer sendo reativo, mas se você sabe onde você quer chegar, se você sabe onde você quer chegar, você precisa ter um mínimo de planejamento. E planejamento tem tudo a ver com estratégia. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu consegui fazer muita coisa que eu quis fazer da minha vida e tudo foi baseado em conceitos de estratégia. Então, por exemplo, eu estar aqui nesse podcast não é só porque vocês são bonitos e são legais, né? Mas é porque eu sei que isso aqui vai me ajudar em algumas coisas. Então, sim, é uma estratégia estar aqui. Então, basicamente, ser estratégia da vida real é pensar em alguma coisa, é definir para onde eu quero ir,
criar um plano de como eu vou chegar lá e trabalhar no processo de execução para que eu possa chegar ali. Porque a melhor coisa do plano é que ele vai falhar e você tem que estar pronto para as redundâncias, mitigações e ajustes de rota para chegar onde você quer chegar, se isso estiver bem claro para você. Muito bom. Vou fazer outro aqui para ele. Como engenheiro especialista em IA, de que forma você integra a tecnologia, a inteligência artificial no desenvolvimento pessoal e na educação financeira? Tá bom. Isso é uma pergunta bem legal, cara, porque assim, como a gente estava falando um pouquinho mais cedo, né? A IA ela pode atuar em vários campos. Aonde que eu consigo trabalhar a IA em finanças? Primeira coisa, educação financeira. Hoje, o brasileiro tem uma deficiência muito grande na escola, que as escolas não trazem educação financeira. E te digo que boa parte daquilo que a gente sofre hoje como brasileiro tem a ver com finanças, né? Eu brinco, né, que se você perder um amor e está doendo, você não pode viajar para Paris, vai doer um pouquinho mais. Mas a verdade é que doença, por exemplo, se você não tem grana, fica mais difícil de cuidar, né? Então, assim, adoecer ninguém quer, mas se acontecer, você precisa ter reservas para isso. Se você está sofrendo porque você não consegue estudar, né, de maneira como você sempre quis, dinheiro pode ajudar. Então, eu digo que às vezes finanças realmente não é tudo. Nem a parte mais importante da vida, mas ela é um gatilho muito forte para fomentar aquilo que você precisa e aquilo que você quer. Então, vejo que a IA poderia ajudar muito no processo de educação financeira para que as pessoas aprendam a controlar seu fluxo de caixa, para que elas possam entender o mínimo sobre como organizar o dia a dia, como elas podem cortar gastos sem prejudicar a qualidade de vida, né? E começar a entender aquilo que é supérfluo e principalmente aquilo que é desperdício. A IA pode começar a te ajudar a fazer uma análise da tua vida, porque você começa a colocar dados ali e ela vai te apontar aonde essas coisas estão acontecendo. E a partir disso, você está pronto para começar a evoluir teu fluxo de caixa, começar a guardar um dinheirinho, e quando esse dinheiro começar a aparecer, você pode até começar a investir e começar a comprar tempo e comprar liberdade. Caramba, tu já faz isso, Paulo? Já faço isso. Há quantos anos? Cara, meu envolvimento com a educação financeira começou lá atrás. Quando eu tinha meus 18 anos, eu tinha uma empresa de perfume. Esse negócio de contratipo, né? Que tem umas empresas que vendem os perfumes que parecem com outro, né? Eu fiz isso lá em 2002. Eu tinha uma namorada na época que ela era formada em química. E aí a gente dava engenharia junto, aí eu falo, bora montar um laboratório. Ela, se não for para fazer nenhum pó ilícito, eu faço. Eu falo, não, eu quero de cheirar, mas não é isso não, é perfume. eu vi na internet que era fácil fazer perfume. Ela falou, não, eu sei fazer perfume. Então a gente montou, era contratipos na época. E assim, parte das coisas que a gente comprava era importado, né? E ali eu tomei um tombo grande porque eu não tinha a menor noção sobre finanças. Então a gente fazia compra no cartão e simplesmente o dólar disparou, uma boa época ali, e eu vi que no final o que eu tinha que pagar não estava mais pagando a operação nessa brincadeira. Então, menino novo, não tinha dinheiro, não sabia investir, não tinha experiência com o negócio, era uma aventura aquele negócio de fazer perfume, mas o banco não quer saber disso, no final ele quer a parte dele, né? E ali, depois eu descobri, um amigo falou que se eu tivesse feito uma operação de hedge, se eu tivesse protegido o capital estrangeiro, eu teria saído no 0 a 0 e teria tido lucro, né? 0 a 0 na dívida do cartão, então teria tido lucro na operação da fabricação de perfume. Eu falei, cara, então tem um mundo que eu não conheço, eu preciso descobrir. Aquilo me chamou a atenção, eu tinha 18 para 19 anos. Aí comecei a estudar bastante sobre investimento, vi que o pessoal no Brasil estava engateando a Bolsa de Valores, né? Tinha acabado aquela fusão da Bolsa do Rio e tal com a Bolsa de São Paulo, era uma confusão ainda, mas que o mercado americano era muito experiente nisso. E aí, como eu tive o prazer de ser incentivado pelo meu pai a aprender inglês muito cedo, então fui estudar como funcionava isso lá fora e vi que tinha um planejador financeiro, que tinha questão de fluxo de caixa. O Serbase estava começando no Brasil, comecei a ler os livros do Serbase, fiquei encantado com tudo aquilo. E aí, em 2007, tive um privilégio fantástico de estagiar na Prodan aqui, e o meu chefe lá era um investidor nato. E aí ele olhou para mim e falou assim, cara, gosto do que tu faz, tu é muito bom nisso, não quer ser meu sócio? Bora abrir aqui uma franquia de uma corretora de bolsa de valores. Eu falo, como é que é isso? Ele é um agente autônomo e tal, a gente faz o curso, a gente estuda, a gente tira a certificação da ANCOR para a gente ser agente autônomo pela CVM, ser habilitado pela CVM, e tem uns amigos em Recife que tem uma empresa de investimento que a gente pode abrir aqui em Belém. Eu falo, tô dentro. E aí a gente abriu, e a gente ficou uns anos no mercado, muito forte com educação financeira, trabalhando com fundo de investimento, coisas do tipo. E
foi fantástico, porque eu pude colocar em prática tudo aquilo que eu vinha estudando, né? E o mais legal é que a gente ajudou muita gente a sair do buraco. Então, assim, gente, sem citar nomes, né? Mas tinha médico que, na época, ganhava próximo de 70 mil reais, 60 mil reais, que seria equivalente a 150 mil hoje. O cara tava devendo, pô. O cara não ficava com um centavo no bolso. No dia 20, ele tinha que recorrer ao cartão de crédito, empréstimo, reza, o que fosse para chegar no final do mês. Então, muita gente acha que para investir você tem que ter dinheiro, né? Mas na verdade você tem que ter mentalidade. Então essa educação financeira que tu adquiriu ao longo desses anos aí, fez tu fazer há muito tempo já o teu primeiro bilhão. Eu não gosto muito de falar sobre isso, né? Porque a gente vai emprestar dinheiro dele, é por isso. Não só por Alex, isso. É vamos emprestar dinheiro dele. O problema é negar. Né? Entendi. Então as pessoas ficam chateadas quando a gente diz que não tem. Na verdade, uma outra coisa que eu aprendi recente é que a gente nunca diz que não tem, a gente diz que não pode, né? Porque a palavra tem poder. Verdade. Então a gente só diz que não pode. Então, você falou sobre educação financeira e eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma pessoa, também não vou citar nome, mas eu achei engraçado, lembrei porque você falou sobre a gente não é que não tenha dinheiro, é que não tem mentalidade. Essa pessoa tinha uma dívida, tipo R$500 por mês, pagando todo mês essa dívida. E aí, quando ela terminou de pagar essa dívida, ela falou assim, pô, eu preciso fazer outra dívida. Aliás, ela ia terminar de pagar, por exemplo, esse mês. E ela falou assim, eu tenho que fazer outra dívida. Eu falei, pô, mas tu terminou de pagar essa? Não, porque eu já devo essa, então eu quero continuar pagando como se aquele valor tivesse que sair o tempo todo, entendeu? Exatamente. Ou seja, ela já botou na cabeça dela que ela pode jogar fora aquele dinheiro. Exatamente. E quando acaba uma parcela, ela procura outra, porque cabe no orçamento. É isso mesmo, né? E isso é engraçado, porque tu vê quando a pessoa vai ser grande financeiramente falando, é porque assim, as pessoas que têm muita dificuldade, até mesmo de sobreviver, elas pensam no dia e na semana, né? A classe média, ela pensa no mês, então ela diz, cabe no orçamento do mês. A pessoa, quando ela começa a ser um expoente, começa a crescer financeiramente, ela já começa a pensar em um ano, né? No ganho anual. E tu vê que a pessoa está começando a ficar encaminhada quando ela já começa a ter planejamento para 2, 3 anos. E quando a pessoa já está pensando no que vai ser nos próximos 10 anos, cara, pode ter certeza que essa pessoa está extremamente encaminhada para fazer a coisa acontecer. Então, se hoje tu ainda te preocupa em fazer a dívida do mês ou a dívida da semana, é bom ajustar a mentalidade, porque grandes coisas levam tempo para construir. E não é a hora que a gente chega, mas é o caminho que a gente percorre. E é nesse momento que a gente constrói riqueza, a gente constrói sabedoria e, principalmente, né, a gente aprende a ser feliz. Olha, Marquinhos, eu tô nesse caminho, viu? Eu já projeto hoje minha vida para 5 anos. Boa. Já projeto das empresas, já faço projeção para 5 anos. Exatamente. E isso mostra que tu já está num outro nível de empresário, porque tem muito empresário que luta para pagar as contas do mês, mas mesmo pagando quando tiver de pagar as contas do mês, ele consegue pensar para frente. Então, se tu é um empresário que já consegue ter superávit e já consegue pensar em 5 anos, pode ter certeza que quando chegar nesses 5 anos, tu vai olhar para trás e vai dizer assim, cara, aconteceu. É muito legal. E falando sobre esse ajuste financeiro, eu tive o prazer de estar na Feira do Empreendedor, agora no mês de setembro. Aí foi o Benzuel, né? O Benzuel com um treinamento incrível sobre administração financeira, né? E ele fala, repita comigo, todo mundo. Ricos gastam menos que os pobres. Vamos, todo mundo. Eu comecei a repetir. Rico gastam menos que pobre. Eu posso ficar aqui 24 horas, tudo bem? Aí a gente caiu na risada. E a outra coisa que ele trouxe interessante, eu sabia que o tamanho da sua conta bancária é o tamanho da sua cabeça? Rapaz, ninguém aguentou. Porque eu acho que o cara tinha o quê? R$20, R$30 na conta, e que o rapaz, então minha cabeça está pequena demais. Mas é exatamente isso. O dinheiro que você tem é exatamente o reflexo da sua mentalidade. Ponto. Então, por exemplo, o cara que ganha R$1.000 por mês, né, tem dificuldade, assim, bicho, tu pode botar 50 mil na mão do cara, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, não importa. É questão de tempo para esse cara voltar para os R$1.000. Por quê? É o que a cabeça dele é capaz de administrar. A única alternativa que esse cara tem é quando cair essa bolada, é estudar e aprender a se desenvolver. É a única forma que ele tem de reter mais dinheiro. Mas, bicho, 2 coisas. O dinheiro é do tamanho da tua cabeça e o dinheiro não aguenta desaforo. Então não brinca com dinheiro. É por isso que muita gente que ganha na loteria, ganha nesses programas de TV, ganha muita grana, acaba voltando para a pobreza porque não consegue ter essa mentalidade de... Exatamente. E às vezes o cara não sabe como estudar.
aonde ir buscar informação, como se preparar. E aí a gente volta para o assunto da IA, que é aí que a IA entra. O cara pode se preparar, estudar, cara, tá na palma da mão. Tá na palma da mão, né? Então, para mim, quando eu vi a IA chegando nesse nível de ajudar as pessoas nesse ponto, cara, eu achei fantástico. Fantástico. Porque eu disse, caramba, isso saiu do papel, isso deixou de ser coisa de nerd e está fazendo com que pessoas possam melhorar suas vidas e aprender coisas, evoluir, transformar de uma forma fácil. E detalhe, né, Paulo? Hoje você consegue usar isso gratuitamente, uma boa parte, né? Consegue usar muita coisa de maneira gratuita. Muita coisa. E já tem muito ganho de maneira gratuita. Muito. Eu sempre busco, quando eu busco informação, quero aprender alguma coisa, tá tudo liberado aí no YouTube, onde você quiser pesquisar, você encontra informações. Consegue. E muito importante, né, cara? É aquilo, né? Você precisa decidir onde você quer chegar, você precisa montar um plano, uma estratégia de como você vai chegar, e você precisa fazer aquilo que você planejou todos os dias até chegar. É verdade. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui. A IA vai substituir as pessoas? Esse é o medo da... Não, cara, a IA não vai substituir as pessoas. A IA vai automatizar, vai acelerar, vai aumentar a produtividade. Obviamente que algumas pessoas, alguns contextos, por exemplo, uma empresa com 50 pessoas talvez opere com 20, com 15, mas essas pessoas elas vão ter outra atribuição. Por exemplo, quando surgiu a máquina, o computador, o pessoal achava que o pessoal da máquina de escrever ia perder o emprego. E só perdeu o emprego quem não se atualizou, quem não aprendeu a usar o computador. Quem aprendeu a usar o computador continuou trabalhando, né? Quando o Uber chegou, o pessoal disse que o táxi ia acabar. E vai acabar o táxi se o cara não se adaptar e entrar na onda do aplicativo de carona compartilhada. Então, quem se adaptou, continuou, né? E assim, a IA é a mesma coisa. Então, por exemplo, a IA de repente vai obsoletar alguns empregos, né? Mas acabou de criar um novo emprego, que é o engenheiro de prompt, por exemplo, né? O analista de dados no primeiro nível que a IA pode fazer, né? Então, o cara que vai ser professor de IA, o cara que vai levar o ChatGPT para implantar numa empresa, são várias profissões que não existiam, começaram a existir. Então, eu digo que o problema, o ser humano nunca é substituído por uma nova tecnologia. Ele é substituído por outro ser humano que aprendeu a usar a nova tecnologia. Entendi. Mas essa em alta escala, vamos dizer, de produtividade, Paulo, também reduz muito a mão de obra, né? Reduz mas muito. Coloca pessoas em outras esferas que não existiam. Então vai ter um deslocamento de mão de obra. Elas saem do operacional e precisam entrar em uma mão de obra um pouco mais estratégica. Eu ouvi até uma entrevista do Elon Musk, né? Que ele falou que daqui a 30 anos vai ter um colapso no mundo. Que é relacionado a empregos. É os que nem trabalham nem estudam. Né? Ele estava falando sobre isso e eu achei bem interessante. E esse colapso ele é interessante, mas a grande sacada desse colapso não é que as pessoas não vão ter o que fazer. Elas não vão saber como fazer as coisas do mundo atual. Então, é por isso que já se pensa numa renda universal, alguma coisa do tipo, para que a gente possa diminuir, porque a gente sabe que quando a pobreza extrema aumenta, a criminalidade também aumenta. Então, existe sim esse medo que isso aconteça. E aí é que eu vejo que, nesse momento, iniciativas que tragam conhecimento, ensinando as pessoas a se adaptar às tecnologias, vai fazer muito sentido. Porque se a gente hoje faz um trabalho para que 100 pessoas aprendam a trabalhar forte com as novas tecnologias, daqui a 30 anos são 100 pessoas a menos que vão estar nessa confusão. Se a gente mirar em fazer 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil pessoas, por que a gente não pode pensar grande, né? Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, cara. O que vai mudar é o planejamento, é a rota. Se você não usar a tecnologia, ela vai te usar. Faz sentido isso? Eu diria que não. Quer dizer, faz. Se você não usar, ela vai te usar como um modelo de treinamento, nesse caso específico da IA. Mas eu gostaria de complementar. Se você não utilizar a tecnologia, ela vai te obsoletar. E aquilo que é obsoleto fica de lado. Caramba, pior ainda, né? Ficar de lado. Na verdade, assim, as pessoas têm que tentar aprender como é que usa, né? Tem que tentar aprender. Porque quem não fizer isso vai ficar para trás. É porque a vida é evolução, cara. Desde que o homem é homem, cada era que passa, sobrevivem aqueles
que evoluíram e aprenderam. Um dia desse eu até peguei a minha filha, até briguei com ela, porque assim, eu aprendi, né, que para mim o estudo, quando você vai responder alguma coisa da escola, você estuda o assunto e responde, né? Ela pegava lá e perguntava do site qual era a resposta daquela pergunta. Exatamente. Entendeu? Só que tá errado. Porque ela tá pegando só a resposta, ela não tá estudando o assunto, entendeu? Aí vem uma coisa que... Pra mim eu acredito que seria errado. Mas isso é um paradigma, né? Porque assim, a gente não acostuma a fazer assim. Mas será que no futuro a gente vai precisar realmente de todo esse embasamento, ou a gente vai precisar... Do conhecimento, ou vai estar tudo na ponta da mão? Né? Vai estar tudo na palma da mão. Então, assim, a gente hoje é difícil pra gente se posicionar de uma maneira contrária a isso, porque a gente é acostumado a viver de um jeito. Eu, na verdade, eu senti assim que ela estava burlando o sistema, entendeu? Isso, tipo pra gente hoje é isso. Lá na frente a gente não sabe se realmente vai ser isso. Uma coisa que é engraçada, eu vi uma vez um cara que ele era pintor e tal, não sei se era França, Bélgica, não sei a nacionalidade do cara. Mas depois pesquisa na internet como ia ser o mundo no século XX, né? Foi uma exposição de uns quadros do século XIX. Então o cara pensou, como é que vai ser o mundo daqui a 100 anos? E o cara previu muita coisa que aconteceu. Mas olha que engraçado. Naquela época, as máquinas eram mecânicas e a válvula e a vapor, né? Então, máquinas mecânicas, o cara pensou, bem, se hoje a gente corta cabelo com a tesoura, daqui a 100 anos vai ter uma máquina de cortar cabelo. Aí tinha 5 pessoas sentadas com 5 tesouras ligadas num monte de entrelaçamentos mecânicos e o cara aqui cortando o cabelo aqui embaixo, cortando o cabelo de muita gente. Só que apareceu a ciência dos materiais, trouxe pra gente o semicondutor, trouxe o transistor. Aí essa máquina que ele imaginou virou uma maquinazinha. Então hoje a gente até imagina como vai ser o futuro, só que a ciência dos materiais também vai evoluir. E quando ela evoluir, ela vai trazer muita coisa diferente que hoje a gente não é capaz de imaginar. A gente sabe o que vai acontecer, mas não exatamente como. Por isso que eu te digo, como é que vai ser isso no futuro? Então, eu não vou te dizer se é certo ou se é errado daqui quando ela for adulta, porque eu ainda não consigo imaginar como vai ser o mundo lá. Futuro. Então, o que eu consigo ver são 5, 10 anos. Eu vou me preparando para eles. Porque no meu pensamento, ainda hoje, que nem eu falei agora, quando eu quero... A informação está aí. Ela está livre para quem quer aprender. Está livre. Perfeito. Né? Hoje em dia tem muitos cursos que são vendidos que você consegue aprender na internet de graça. Sim. Certo? Mas eu sou da seguinte forma, se você quer aprender, se você quer ter conhecimento de algo, você tem que estudar. Sim. Certo? A forma como eu vi acontecer, para mim estava burlando, porque ela estava pegando só a resposta. Isso. Agora, e não conteúdo. Eu concordo contigo que para hoje faz muito sentido, porque se ela não tiver fundamento, quando chegar na prova que mudar a pergunta, ela não vai saber responder. Justamente. Exatamente. Mas no futuro ninguém sabe como No futuro a gente não sabe como é que isso vai ser. Hoje você chega em casa, bate palma, liga a luz, liga a TV, liga o ar-condicionado. Hoje acontece isso. Lá em casa do Alexa, boa noite, ela faz o resto. Liga o ar, bota música de chuva... baixa a iluminação, desliga o que tiver ligado e vida que segue. A Alexa lá em casa, ela entrou na parceria com a minha filha, teimosa pra caramba. Alexa, tal coisa, ela faz outra. Ela já tá em outra tecnologia, Alexa. Ela já se sente filha. Se sente filha. Eu acho que é por aí. Ela já entrou pra família, né? Já entrou pra família. Como a IA vai ajudar pessoas comuns no dia a dia? Por exemplo, a minha avó tem 90 anos. Tá, eu vou para um caso mais fácil, tá? Vamos lá. Pessoas comuns, pessoas normais como eu e você trabalhando no dia a dia, a gente traz a IA para o dia a dia para que a gente possa extrapolar tudo aquilo que hoje barra nos nossos limites. Por exemplo, existe uma limitação de tempo para você escrever 5 e-mails no dia. Então você vai levar ali 1 hora para você pensar e se inscrever e tal. Você passa o contexto para a IA de qualquer jeito, ela gera os 5 e-mails para você faz em 10 minutos. Você economizou 50 minutos. Então a IA vai te permitir fazer mais com os mesmos recursos ou, quiçá, até com menos recursos. Entendi. Isso é muito legal, né? Com certeza. É como a gente faz, né? Às vezes passa uma pergunta, eu quero resolver um problema. Sério mesmo, eu digo, IA, tô com um problema assim, 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 como é que você me ajuda a resolver? Ela me dá 5 opções para resolver aquele problema. Isso, e às vezes tu não pega nenhum desses, mas o insight que vem já ajuda. Justamente, já ajuda. Exatamente. Tem mais uma aqui. O que a IA não vai substituir? Por exemplo, tá todo mundo dizendo que ela vai substituir quase que tudo no planeta. Cara,
relacionamento, empatia, afeto, isso é o ser humano que sabe trabalhar isso, eu te digo, esse cara vai ser o cara abundante do futuro, porque Tá vendo aí? a gente se relaciona de um jeito que tão cedo a máquina não vai conseguir. A gente tem empatia, afeto, do jeito que a máquina não vai conseguir. As relações humanas serão fortalecidas. Então, eu te digo uma coisa, no momento que a IA começa a fazer tudo aquilo que é de trabalho, o esforço repetitivo comum, aquilo que o ser humano se destaca, que é capacidade de julgamento, criatividade e afeto, isso a IA não vai conseguir fazer tão cedo. Então aí é que vai se diferenciar os grandes profissionais e as grandes pessoas. Hoje a gente já vê isso. Pessoas que têm um nível de sensibilidade maior se destacam na internet, se destacam nas suas profissões. Quem tem um poder de comunicação vai além. Quem tem um poder de percepção, de fazer julgamento para tomar decisões acertadas, né, consegue caminhar mais rápido. Então, isso que a gente já vê hoje vai ficar cada vez mais latente, porque hoje a IA faz com que um ser humano tenha um nível de entrega maior. Mas daqui a 10 anos, quando isso for commodity, todo mundo vai entregar no mesmo nível. O que vai diferenciar? A tua capacidade de ser criativo, tua capacidade de julgar, de ser boa, de fazer boas escolhas e tua capacidade de empatia a ponto de tocar os outros para que eles possam te seguir fazer aquilo que você diz e aquilo que você pede. Então eu vejo que no futuro liderança, relacionamento, comunicação podem fazer muita diferença, porque todo mundo vai estar entregando coisas muito além, porque todo mundo vai saber usar IA. Se não todo mundo, mas a grande maioria dos profissionais vai saber utilizar a IA como uma ferramenta. O Excel, há 20 anos atrás, era um absurdo. Hoje você nem faz mais curso de Excel, você só abre o computador e você usa. Verdade. Mas nessa pegada ainda aí, Paulo, também tem o outro lado que eu enxergo. Sim. Eu não sei se também o pessoal vai entender da forma como eu vejo. Muita gente também está deixando de fazer porque se prende a atenção toda dentro do celular e deixa de fazer muita coisa. Tá. Né? As pessoas também estão deixando de criar, estão deixando de produzir por conta que estão presos nesse mundo ali. Isso. Mas aí ela já está usando a IA de uma outra forma, né? A IA está usando ela, como ele falou. O cara está preso no algoritmo do Instagram, o cara está preso no algoritmo do TikTok. E é exatamente esse pessoal que tem que ficar esperto, porque apesar dele ser um nativo digital e ele está ali dentro daquele meio de maneira... Já nasceu nesse meio, ele precisa aprender o que está vendo pela frente. Não tem jeito. O ser humano é uma constante evolução. E aí, se você não evolui, se você não se adapta, você deixa de existir. Foi assim que o Homo sapiens sapiens chegou até onde chegou, né? Senão o Australopithecus lá atrás ainda estava aqui no meio de nós, mas passou por tanto processo de adaptação e evolução que a seleção natural faz o trabalho. Então, hoje o meu trabalho, hoje a minha proposta é ajudar as pessoas a enfrentarem a seleção natural e passarem pela seleção natural o mais rápido possível. E fica aí também, falando dessa forma aí, né? Muitos players do mercado, grandes, né, como Pablo, Marçal e outros, o que eles fizeram? Eles entenderam esse processo, eles robotizaram os processos e começaram a humanizar as pessoas, usando a tecnologia de uma forma muito forte. Eu tenho uma sócia, cara, a Gabi, assim, nossa... Ela tem É daqui de Manaus? Não, ela é de BH, né? Eu sou sócio de uma empresa, essa empresa, a sede dela é em BH. A gente trabalha com impacto, né? ESG, sustentabilidade, essas coisas. E assim, a Gabi, ela tem um poder, cara, de comunicação absurdo, né? E ela fala rápido, ela fala bem, e ela pensa muito rápido. Então, assim, é muito interessante ver ela em ação, porque às vezes a gente vê que ela está numa saia justa e exatamente esse poder de entender o contexto, o poder, a sensibilidade que ela tem de perceber o outro e a forma como ela consegue se expressar, ela sai da saia justa de uma maneira muito esperta, muito inteligente, normalmente bem, né? Então são pessoas assim que fazem a diferença. Então eu sempre observo, né? Tem outro chefe também que trabalha comigo, que é o Carlão. O Carlão é um cara assim que, gente, eu aprendo demais com ele porque ele é um cara muito sagaz. Ele olha para as coisas, ele já sabe o que vai acontecer, ele se antecipa, né? Ele tem essa sensibilidade, né? E se comunica muito bem também. Então são pessoas que passam ou passaram na minha vida que eu tenho aprendido bastante e tento observar, copiar e modelar para colocar o chip aqui dentro e poder avançar, porque eu vejo que no futuro as relações humanas vão fazer a diferença. Muito bom. E quem quiser encontrar o Paulo, quais são as suas redes sociais? Cara,
@paolohamos.coach, você me encontra lá. Meus stories, volta e meia estou compartilhando coisas sobre tecnologia, sobre finanças, né? Não sou aquele coach que fica gabando por resultados, porque eu acho que o resultado cada um vai ter o seu, dentro daquilo do seu nível de conhecimento, do seu nível de experiência, o tempo de estrada, mas eu gosto de postar um pouquinho das coisas que eu faço e sobre o que eu falo, né? Então, quiser me seguir lá, acho que vai ser bem bacana. E baseado nisso, né, estou trazendo uma metodologia bem diferente, que são as cápsulas do conhecimento. As cápsulas do conhecimento, a gente vai dar drops, né? Assim, pequenas gotinhas de conhecimento todos os dias em alguns canais de mídia, e as pessoas vão poder fazer o equivalente ao curso, ou ler o livro sem perceber. Quando elas perceberem, elas vão estar bem envolvidas com isso. Eu não vou dar muito spoiler agora, que não é o objetivo do podcast, mas tem coisa boa vindo pela frente. Muito bom. JB, a gente está chegando ao final, né? Pois é, cara. Mais um bate-papo muito bacana, que cabe outro podcast, tem muito conteúdo pela frente aí. Ele é palestrante, né? E já tive em algumas palestras do Paulo Ramos, nós, na época sobre suplementação, as palestras dele sensacionais. Empreendedorismo também. Empreendedorismo, né? E logo, logo, quem sabe a gente pode até fazer uma parceria, né? Isso é bom. De estar numa palestra dele aí, quem sabe fazer parte ali dos bastidores, ajustando a palestra do homem aqui em Manaus e em outros lugares do Eu Brasil. te lanço um desafio. Por que a gente não faz um webinário, uma palestra online aí pra galera da sorte, né? Boa. Então podemos pensar nisso. É verdade. Boa, o que você acha, Alec? Acho legal. Ó, o Alec acha legal também, boa. Hoje direcionado assim, a IA. Hoje você é um especialista na IA. Sim. Mas hoje também, qual seria a área que você atua junto? Tá bom. Hoje eu atuo em 3 vertentes muito fortes, tá? A parte de inteligência artificial é minha área de estudo latente. A parte de desenvolvimento de software é minha competência mãe, é aquilo que eu faço desde criança, né? E agora na parte de empreendedorismo, né? Muito focado em educação e ESG, né? Que é sustentabilidade, governança e ambiente. Então, essa parte toda aí, desde 2020 que eu me envolvi, que eu entrei na CIO, eu tenho aprendido bastante, né? E vejo que a gente junta essas coisas e faz a coisa acontecer. E, obviamente, que no meu pessoal, eu busco a liberdade. Então, essas coisas que eu te falei me geram divisas, me geram dinheiro. E eu pego o meu dinheiro e faço investimentos para mim. Me especializo cada vez mais em investimento para que eu possa construir liberdade financeira. Muito Legal. bom. E tu tem um sócio em BH, uma sócia em BH, né? 2 sócias, que é a Vivi, que está em São Paulo, a Gabi, que está em BH, e eu que estou aqui em Manaus. Boa, eu quero que tu me dê um treinamento, porque você quer meu sócio, a gente está crescendo bastante com o nosso trabalho, né, JB? Eu tenho planos para morar em outra cidade, eu quero esse treinamento, como é que faz para ser sócio em outra cidade? Tá bom? É fácil, é só... Porque ele falou, rapaz, não vai me abandonar não. Não, cara, trabalhar à distância é a mesma coisa que trabalhar remoto, se vocês estão afinados, alinhados e principalmente se vocês tomarem a decisão que vocês vão caminhar para o mesmo lugar. Entendi. Isso é legal. Muito bom. Mas se não for assim, nem perto dá certo. Isso é verdade. É verdade. Se não tiver alinhado, nem perto dá certo. Mas vai dar certo com você. Já deu certo. Já deu certo, já deu certo. Já deu certo. Estamos ajustando algumas coisas porque... É como ele falou, né? Você tem um bom planejamento, o resultado vai acontecer. vai acontecer. Ele é muito bom de planejamento. E se o resultado não acontecer, ajustes vão fazer acontecer, porque é o que a gente quer, é que o resultado aconteça. É verdade. Boa, boa. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Agradecer mais uma vez a Paulo Ramos. Gostaram, né? Muito bom. Falou bastante coisa aqui, mas tem muito conteúdo ainda que a gente pode trazer para vocês em um próximo episódio. E entra aí no Estúdio Assote, também Assote Podcast Manaus. Segue, compartilha. Agradecer aos nossos apoiadores, Baratão da Carne. Cadê o negócio aqui do Baratão da Carne? Joga para cá, gente. Nós temos a Bet Temperos, nós temos também Dri Presentes, Jaguar Motos. Olha só, o Baratão da Carne você adquire. É o cartão. Você adquire o cartão Baratão da Carne e você compra R$50, pode ganhar carro, pode ganhar moto. É muito legal. Viagens também? Não, viagem não. Viagem. Carro, moto. Mas é dinheiro todos os dias, dinheiro. né? É sorteio de grana todos os dias, né? Então é só tirar o cartão Baratão da Carne, compra R$50, já está concorrendo, você corre um sério risco de ganhar um carro 0 quilômetro. De deixar de pegar o ônibus, né? Exatamente. E ficar andando só com o carrinho do Baratão da Carne, você pode andar com o seu carrão. Parece que é no valor de R$70 mil esse carro aí, tá lá no story lá, o que vale, né?
Legal. Mais uma vez agradecer, Paulo. Suas considerações finais, uma mensagem para o nosso público que está com medo da IA. Fala ali naquela tela ali. Não tenha medo da IA, ela é sua amiga. Aprenda com ela, evolua com ela e faça com que ela seja a ferramenta que te permite chegar na vida que você quer. Obviamente que não vai depender da IA, vai depender de você, mas se eu puder te dar um conselho, te dou para pensar em 3 coisas. Aprenda a usar IA, guarde dinheiro e beba água. Top, show de bola. JB, suas considerações finais, meu amigo? Gente, eu vou falar para vocês aqui o seguinte. Eu fui uma pessoa que demorei muito para entender essa evolução. Não é verdade, Marcos? Verdade. Marquinhos sempre me falava e eu... Não tem mais volta, não tem mais volta. Só que hoje eu entendi que realmente não tem como voltar. Se você está preso no passado, esquece, cara. Muda de vida, muda de opinião. Procura entender um pouco, que você vai entender quanto isso vai ajudar você na tua vida pessoal, vida empresarial, né, na tua vida financeira. Como ele mesmo falou, a IA hoje ela te dá uma capacidade de você entender e tomar decisões importantes para o teu negócio. Beleza? Exatamente. Então, agradecer mais uma vez ao Alec ali no back-end, ao Paulo Ramos. Obrigado por atender a gente. Tem muitas coisas para fazer, mas mesmo assim, né? Tá com a vozinha dele, Dodói. É mesmo? E ele veio aqui e nos atendeu muito bacana, num podcast muito bacana. Mas vamos combinar a palestra com ele online. Lógico, homem com todo conhecimento, a gente vai arrumar um hotel aí, vai colocar empresários dentro desse hotel e logo o treinamento de alto nível ele é um dos melhores da região norte do Brasil, hein? Quiçá do Brasil. E você vai ter a oportunidade de estar dentro de um treinamento dele, logo a gente explica para vocês. A gente vai ficando por aqui, dá tchau ali todo mundo. Valeu, tchau, até pessoal. A próxima Sote Podcast. Semana que vem, outro episódio muito bacana, hein?